Olá, está no ar mais uma edição do nosso Momento Esportivo com as seguintes manchetes. Montes Claros Futebol Clube perde em casa e dá praticamente adeus à vaga para a primeira divisão do ano que vem. Cruzeiro vence o Boa, garante vantagem na final de 2014. Funorte empata em casa, mas mesmo assim é líder do Mineiro de Juniores. Comitiva do Atlético Mineiro vem a Montes Claros, traz a musa, faz festa com os torcedores e o craque Marques recebe homenagem. Nós convidamos hoje o desportista Altair, ex-dirigente do Montes Claros e também do Ateneu, para falar dessa sua visita e muito mais. Essas e outras notícias agora no nosso Momento Esportivo. O Funorte jogou em Montes Claros, no estádio José Maria Melo, pelo Mineiro de Juniores, empatou em 1-1, mas mesmo assim garantiu o primeiro lugar da sua chave, já que venceu a semana passada em Belo Horizonte e agora continua ali. O gol foi feito pelo Ramírez, aquele craque que o Cruzeiro tentou levar. Boa sorte para o Marlon e a garotada do Funorte. O Atlético Mineiro esteve aqui em Montes Claros no último final de semana, lá na Associação Atlética Banco do Brasil. Nós estivemos lá e o presidente Calil, que havia prometido vir, teve uma reunião de última hora no Rio de Janeiro, não conseguiu sair a tempo, perdeu o voo e os torcedores, mesmo assim, fizeram uma festa no aeroporto, lá na Associação Atlética Banco do Brasil, na casa do atleticano, o advogado Hércules. Foi uma festa sensacional e você vai conferir tudo isso aqui. Nós convidamos o senhor Altair, que é pai do Hércules, ele é atleticano, conhece tudo do Atlético Mineiro, já dirigiu o Montes Claros Futebol Clube, naquela época excelente do Montes Claros, que foi a primeira divisão, enfrentou o Cruzeiro, Atlético aqui. Ele é o nosso convidado para bater um papo, para falar dessa visita e das homenagens. Senhor Altair, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Eu agradeço, primeiramente, por ter me convidado, sabe? Eu fico em disponibilidade, porque sou aposentado há bastante tempo, e falou que futebol é comigo, quer dizer, é das minhas paixões maiores é futebol. Eu incluo o Atlético e todo o futebol de Montes Claros. Sou ex-diretor do Montes Claros, ajudei a fundar o time do Montes Claros, passei por ele como diretor naquela época de ouro do time do Montes Claros, fui diretor do Ateneu, aliás, eu sou torcedor também do Ateneu desde o ano de 1975, quando eu cheguei a Montes Claros. Inclusive, nós vamos sortear uma camisa do Montes Claros. Se você quiser concorrer, é só ligar para cá. Anota aí o telefone, 38-3214-4588. Daqui a pouco nós vamos mostrar a camisa do Montes Claros Futebol Clube. Tá certo? Solta aí. Eu queria que daqui a pouco nós vamos falar sobre a visita da diretoria do Atlético aqui em Montes Claros. Você vai conferir a festa lá no aeroporto, lá na ABB. Queria falar um pouco do Montes Claros. O senhor ajudou a fundar, como o senhor falou aí agora, ajudou a fundar o time, onde tinha o dirigente Vili Mussolini, o apaixonado Vili Mussolini, e na época conseguiu ganhar de Cruzeiro e Atlético. Qual o paralelo que o senhor faz daquela época? Hoje está pior, está melhor, ele continua sozinho, ele continua dirigindo só ou não? Olha, se a gente tiver que falar do desportista Vili Mussolini, a gente precisa tirar o chapéu, porque eu acho que Montes Claros inteira deve muito a esse desportista. É um cara que, eu sendo vizinho dele antes da existência do Montes Claros, esse cara pegava aqui o avião da Varig, sexta-feira, para ir para Porto Alegre para ver um jogo do seu time, que era o Grêmio. Voltava na segunda. Qualquer bom jogo do Grêmio, o Vili estava lá em Porto Alegre para assistir, sabe? E ele gostava demais de pelada, então tinha um grupinho de peladeiros que ele comandava. Tinha o João Batista do BH Supermercado, tinha o Zé Carlos, que naquela época era Trumoc, e tinha uma porção de funcionários lá do Grupo Chimarrão, sabe? Então, um grupo de peladeiros. Mas um dia, eu, em conversa com o Alisson Nisa, que na época era o presidente do Ateneu, e falei do valor que
devia ser dado ao desportista, ao gaúcho Guido Mocelin. E o Alisson, então, me disse, se é assim, na terça-feira, depois de amanhã, nós temos reunião de diretoria, você está convidado, leva o seu amigo para conversar. Então, eu levei o Vili. Na terça-feira, a reunião aconteceu na sede lá no próprio campo do Ateneu, e o Vili sempre foi um cara de poucas palavras, sabe, tímido. E quando foi pedida a palavra para ele, ele falou, eu não tenho muita coisa que falar não, mas se o Ateneu está preparando para disputar a segunda divisão, vamos fazer o seguinte, cada um de nós aqui, uns 6 de nós aqui, cada um fica responsável pelo salário de um bom jogador, para o Ateneu passar pela segunda divisão e ganhar logo a primeira. Naquele tempo não existia o módulo B, não. Era segunda divisão ou a primeirona, sabe? Ninguém deu resposta. Então, 2, 3 minutos depois, o Vili falou, vamos embora que eu tenho compromisso. Nós despedimos, saímos. E ele, então, decidiu que tinha que fundar o próprio time. Então, surgiu a ideia e a gente deu força e nós criamos o Montes Claros Futebol Clube. Por que não consegue patrocínio forte como outras equipes? O Boa está aí na segunda divisão do Campeonato Brasileiro e não é fácil disputar o Campeonato Brasileiro. Porque é a pessoa do presidente, é personalista, é individualista ou porque o empresário mesmo não quer investir? Olha, é um caso complicado, sabe? Você deu um exemplo aí, o Boa, a prefeitura de Varginha apadrinhou de verdade o Boa. Igual nós temos exemplo, Patos de Minas, que é uma boa cidade, mas é uma cidade igual Montes Claros, mas a prefeitura... Menor, né? 3 vezes menor, praticamente. Pois é, mas a prefeitura valoriza o esporte, além de lá existir diversos campos para o esporte amador e profissional, a prefeitura cuida, às vezes, até de 3 times no profissional de Minas Gerais. Montes Claros é mais difícil. Eu me recordo, no ano de 97, quando a gente estava, então, preparado já para a primeira divisão, para enfrentar América, Atlético, Cruzeiro e os outros, o grupo do Cimento Montes Claros nos procurou e nos deu uma ajuda de, naquela época, R$120 mil. Quem é que pode calcular Então, o que seria aquele 120 mil? Apoio do empresariado e da prefeitura? Quem é que pode calcular quanto é que valeria nos dias de hoje aqueles R$120 mil? E tem mais, o pouco que o gaúcho recebia naquela época era só pelos 3 meses, que é o máximo de duração do campeonato. Um time precisa de mais 3, no mínimo, para preparar, para poder entrar numa competição. Mas o senhor acha que não investe? É por causa do... É um clube de um presidente, de uma pessoa física, ou de uma empresa só particular, ou porque não quer investir mesmo? Não, acontece o seguinte, ele não sabe promover, a minha opinião é essa, sabe? Então, eu acho que cabe à imprensa fazer mais do que já vem fazendo pelo futebol, sabe? Nós vamos dar uma pausa no nosso bate-papo, porque nós vamos ver, o Cruzeiro jogou no final de semana e ganhou do Boa por 2-1. Já havia ganhado a primeira lá na casa do Boa e agora garantiu vaga na final e a vantagem. Confira aí, Cruzeiro 2, Boa 1. Apesar de ser cruzeirense, vai ter um clássico aí, Cruzeiro e Atlético. A camisa tá aí, Vai ser meu 43º título de mineiro. É, né? Se Deus quiser. Tá certo. Nós estamos batendo papo com o senhor Altair, dirigente, ex-dirigente do Montes Claros e também do Ateneu. E atleticano roxo, como diz ele, né? Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta para ver a festa da comitiva do Atlético que esteve aqui em Montes Claros e homenagem
ao craque Marques. Já já a gente volta.